Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, ou quer dizer, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Deixa eu me ajeitar aqui, estou tortinha. Deixa eu ver aqui. É por aqui que a banda toca. Pronto. Estamos de volta ao programa. Vive hoje Dona Ivanda Amaral Pereira, vamos ver uma parte da vida dela, Leila, a filha de Charles. Por motivos técnicos, o programa não foi ao ar alguns dias, algumas vezes, mas estamos de volta. Para a gente começar bem a fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão, Pai. Mas essa oportunidade de crescimento espiritual, através dos exemplos que nos são trazidos, como a vida de Dona Ivanda Amaral Pereira. Gratidão, Mestre, pelos ensinamentos que nos fortalecem. Gratidão aos mentores espirituais que estendem as mãos para nós, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão a Maria que nos apoia. Gratidão profunda a todos por tudo. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. Que está quente ainda. Hoje não tem atrasado, porque dei mole, esfriou, acabei dando um cochilo, parece que eu acordo amanhã. Estamos aqui. A água está por aqui, como vocês estão sentindo. Hoje eu estou dissolvida ainda. Ainda não verifiquei hoje. Mas ontem o bairro que eu moro estava 50 graus. 50 graus é bastante coisa. Né? E nós estamos com férias. É 40. Enfim, está tudo certo. Como diz o meme da internet, está com calor, corta na árvore. Eu vi num centro que era um protesto de uma construtora ia derrubar 120 árvores. Os moradores do bairro estavam se unindo para protestar. Um calor desse, a pessoa ainda tem derrubado. Para levar cimento. Coisa. Enfim, nós vimos o quê? Nos capítulos anteriores, vamos nos situar. Leila havia crescido, né? Charles, novamente, era pai dela, como ela havia pedido, ele havia concedido isso. Casou com a noiva quando ela estava internada com Nina, e ela pediu, a doutrina já por aqui, pediu ao Charles, que não era Charles, né? Naquela época, Dom Ramiro, se não me engano,
que você foi lembrar aqui. Isso. Casasse, fizesse as pazes com noiva. Raríssimas, raríssimas, das raríssimas, das raríssimas explosões de raiva. Expulsou noiva, expulsou os espias que a noiva tinha colocado dentro da casa dele, quando soube que a menina tinha morrido e tal. Mas a Nina volta, numa comunicação, e pede que faça pazes com ela, para que ele fosse pai dela. E assim acontece. Dom Ramiro continua, Dom Ramiro barra, né, Charles continua com o seu jeito cristão de ser, amparando os outros e tal. A mãe fulano, tudo, vamos embora, né? Pois é. Então, a menina cresceu de acordo com as tradições da época, cresceu num convento, foi educada num convento e tal. O pai já era espírita, queria que ela se interessasse pelas leituras espíritas, mas Leila nem aí. Ou seja, a dificuldade, várias encarnações seguidas, a dificuldade dela em se adaptar às leis divinas, né? Quando ela fez 15 anos, ela pediu ao pai para ficar em casa. Ela não queria voltar ao convento. E era tudo muito rígido, e ela, né, sempre foi muito mimada dentro de casa e tal. O pai queria que ela acompanhasse os serviços de beneficência que ele fazia, e ela não gostava muito, a mãe também pediu mais que pudesse, tudo bem. Mas então ela pediu uma festa, uma espécie de recepção para ela. Ela que sabia tocar piano muito bem, iria se apresentar naquela festa, que era uma coisa completamente contra as regras de etiqueta da época. Mas o pai acedeu, vamos lá, vamos fazer uma festa, tal, vem as amigas, todo mundo vendo ela tocar piano muito bem. E entre os convidados da festa está um conhecido, um amigo do pai, chamado Roberto de Canalejas. Ou seja, Luiz Narbonne, Henri Lumière, Arthur, voltou. E ele bateu o olho nela e ficou. Conseguiu falar com ela se encantou com ele também, né? E o próprio, agora chamado Roberto de Canalejas, dessa vez, já estava voltado da beneficência, voltado para Cristo, dava também necessitados, assim como o pai de Lina fazia, né? E eles cantavam e tal, e conseguiu, o pai foi apresentando ela, as pessoas, nessa de apresentá-las, as pessoas deixou que eles conversassem um pouco, porque já tinha notado o interesse do Roberto de Canalejas por ela. A mãe também notou, tudo bem, o médico também, né? Uma certa posição social. Não está ruim, não. Deixa rolar, digamos assim. Né? E aí, houve uma dança, essa dança que eles se aproximaram, e ele falou. E aí a Leila se interessou seriamente pelo que ele estava falando. Oi, Veralígia, tudo bem? Consegui diminuir a tela do computador, as letras desse tamanho. Então, não conseguindo nem ler, tão pequenininho que foi.
barrei em alguma coisa aqui, a letra diminuiu. Mas sim. Então, quando eles dançavam uma valsa, houve a primeira apresentação e tal, e ela, a Leila sentindo o olhar, cara, a noite toda, né? Mas olhou para ele, viu que era, né, bonitão e tal, bem se encantou, né? E ela, então, quando viu, cumprimentou, então, um pouco, comentaram sobre, na conversa, conversaram sobre, realmente, os dois eram fãs de Chopin, ela havia tocado uma peça de Chopin e tal. Ele olhou assim, nossa, botão. Aí, durante a conversa, conversaram, e ele falando, né, que acompanhava o pai dela no hospital, e falando sobre tudo que era feito ali, viu que a Leila se interessava, realmente, né? Só que a valsa acabou. A valsa terminara para ele rápido demais, sem que ele tivesse a oportunidade de contá-la. Mas ela mesma viu a chance. E quando se afastava para retomar outros convidados à dança, ela ia dançar com Deus do mundo naquela noite, falou com voz melodiosa: Caro senhor Canalhicas, conseguiste tocar o meu coração para a beneficência quando muito meu pai tenta fazê-lo sem sucesso. Qualquer dia desse pedirei a ele para avisar o hospital, pois não me faltam agora os motivos. O jovem enamorado sorriu, vendo que seus argumentos tinham surtido efeito, e respondeu a ela, certo de que agradava assim ao pai e a filha. Estarei lá, visto trabalho todos os dias. Quando me quiseres ver, serei o homem mais feliz de Madrid. É, se reencontraram. Vamos ver como foi esse reencontro. Lembrando também que o ex-obsessor Arnold Lumière, que tinha sido pai de Henri Lumière, estava acompanhando tudo, feliz da vida, se encontraram, que bom. Vamos lá. Lembrando também que antes de cada capítulo, vou relembrar aqui, é colocado ou um trecho do Evangelho, um trecho dos livros psicografados por Ivone. Nesse aqui, novamente juntos, que a partir daqui nós voltamos à história propriamente dita. Henri não me é odioso e há momentos em que chego a amar profundamente. De súbito sinto horror a ele. Sinto medo dele, e minha alma como sente que um dia ele foi cruel para mim e causou-me grandes desgraças. Isso é uma fala de Berto de Saint-Méry, o Cavaleiro Juliet, na página 93. E ela vos ama desde sempre, sempre desejou ser vossa esposa, mas até agora não conseguiu realizar esse raro sonho do seu coração. Relação de Nina com Ramiro, a respeito de Constância, está em Sublimação, página 252. Okay. Nas semanas que se seguiram ao baile, não se comentar outra coisa e virou a fofoca do dia. Entre os meios sociais, senão as habilidades da senhorita de Guzmán ao piano, está louco, está pensando com o meu cérebro, ao piano, cujas vestimentas distintas, vaporosas, em sua predileção pelo médico Canalhicas, com quem confidenciara em particular.
Essa ilusão de comentários, muitos deles inventando maledicências e especulações, não chegou aos ouvidos da família diretamente, mas ouvia-se pela criadagem e pelos corredores interjeições de espanto por serem surpreendidos nesse assunto. Chegaram também, por aqueles dias, cartas internacionais do convento de Saint-Germain, vindas da massa superiora e do Papa, solicitando o regresso da pupila para novo ano de estudo, conforme previsto. Vamos lembrar que foi na bagagem dela o livro dos Espíritas, que a madre descobriu, jogou no lixo e ainda castigou Leila, quando ela estava no convento. Chegaram, então, as cartas. A senhora Condessa recebeu-as com alegria, participando imediatamente a filha sobre seu regresso à terra de Napoleão. Como Dom Carlos estava em casa naquele momento, Leila não quis informar a mãe sobre sua impetuosidade de pedir ao pai e obter concessão para não mais regressar a Paris. Preferia esperar que ele mesmo, como senhor das atitudes da família, pudesse participar à esposa mais tarde. Aceitou sem discutir. Então, à disposição da mãe de organizar a partida, que seria dali a algumas semanas. Reviam roupas e acessórios no quarto de Leila, quando a Condessa Constância a elogiou. Sei que te admiraste, jovem de Canalheiras, Leila, mas precisas continuar tua educação. Como regressas ao convento algumas semanas, seria de bom tom que participasses ao médico de tuas ações. Ele pode, como espírito bom e amigo, querer marcar eventos contigo, teatros, passeios, comuns aos jovens da idade e da dele. Seria mais honesto revelares que teu pai aprova que te relaciones, e se ele te falou a sós, como notei, foi porque Dom Carlos acreditava que ele as dar-te-ia de alguma forma. Precisamos também, mais tarde, conversar sobre o que convém ou não a uma moça pronta a casar como tu és agora. Cedo, né? Cedo. A Condessa continuou a falar, determinada. Deves preservar o nome de nossa família e uma lista de atitudes e posturas que melhor cabem uma senhorita para que se comporte de acordo com os padrões sociais. Não deves permitir que os cavalheiros te falem em particular, nem deves ceder mais de uma entrevista a cada um, se não for de interesse de teu pai. A lista das recomendações parecia não ter fim, e a Condessa ia falando como se fosse coisa fácil de decorar. Ela se assustou com a quantidade dos detalhes do que seria de bom tom, como disse sua mãe. Ela deixou de escutar o que a mãe dizia, animada com as perspectivas futuras, passou a sonhar acordada com o Quanto aos seus anteriores entendimentos com o pai, não os revelou, sabendo o que a mãe queria hoje em dia não tinha muita importância. Leila se calou diante do que lhe é recomendado em atitude de decoro e respeito. Quanto à proibição do namoro, estava ciente de que, como a mãe empresária, precisaria antes concluir os estudos, mas sabia também que Roberto não lhe falar sem antes contar Dom Carlos. Leila fez silêncio também sobre o desejo de visitar Roberto no hospital e não confidenciou que recebera bilhete dele. Opa! Vindo por alguma relação entre os criados da casa, pedindo que apressasse a ida, pois ele já morria de saudade. A distância e a separação para dois jovens que se amavam em segredo é triste e incômodo, e talvez apenas as cartas e bilhetes pudessem compensar.
Como Roberto era de fato amigo da filha, tais correspondências foram franqueadas, visto que Carlos prezava a influência que ele teria sobre Lila. Com tal justificativa, escreveram um para o outro as amenidades e cortesias que não lhe satisfaziam, porque escondiam, no ímpeto de se procurarem por cartas, o verdadeiro motivo que era o de serem pessoalmente. Em segredo, marcaram o encontro por meio do referido bilhete. Cabia a Leila pedir ao pai consentimento, como se a ideia de caridade lhe brotasse espontânea e sem interesses outros. Ela ainda está toda preparada nas estratégias. Estrategista ainda. Vamos ver. Quando a mãe saiu do quarto, Leila arrancou a porta com expressão de felicidade e desdobrou o bilhete, saboreando novamente cada palavra. A letra crechada do doutor tentava disfarçar a emoção que ele sentira ao escrever. Senhoria de Guzmão, que bom que encontramos afinidades em nossos gostos. E se vós demonstrastes no dia do baile interesse pelo meu baile, é porque somos de fato parecidos no que concerne ao cuidado com os doentes. E começamos mal. Ele está crente e realmente ela não é bem assim. Vamos ver. Perguntastes em vosso beijo anterior o que faço efetivamente no hospital de vosso pai. Pois bem, atendo às crianças, especialmente aquelas que apresentam problemas pulmonares, ao lado do meu pai e do vosso. Fale com vossa mãe ainda hoje. Pedi para visitar as crianças que são como vossos irmãos menores, como sei que não os tendes. Se eu falasse, mãe, aí mesmo que eu não ia pôr pé no hospital. Vamos lá. Eu mesmo me incumbirei de guiar-vos, sem que preciseis ouvir vosso pai. Conduzir-vos-ei com muito gosto, mostrando-vos a dor que eu conheço. Vai ser também meio estranho, vamos combinar, né? Tudo bem. A vez de tenecermos, por piedade pelos enfermos, é mais fácil de sentir. Aguardo-vos ainda esta semana. Vosso amigo, cheio de saudades, Roberto. Sei não. E o relógio está disparando. Não. 20 minutos. Tá, tudo bem, tá certo. A gente tem um reloginho, quem não sabe, a gente tem um reloginho aqui, que nos avisa o tempo decorrido para a gente ultrapassar. Vamos lá. Só aparece para a gente. Sem perder tempo, naquela mesma noite, comunicaria ao pai que queria evitar o hospital e conhecer as novas estações de que ouvira falar. Dom Carlos aceitaria de bom grado aquele repentino interesse de Lila pelos necessitados, que sabia da influência que Roberto teria. Quando Dom Carlos, de fato, regressou de seu trabalho, foi procurado Constância e Leila. E, como eram muitos assuntos a serem tratados, ficou combinado que se reuniriam após o jantar. Seria melhor tratar desses assuntos urgentes na sala de estudos anexa à biblioteca. A reunião teve início enquanto os três tomavam chá. Dom Carlos foi participar sobre as cartas convites que vieram de Paris e ele, como Leila esperava, comunicou a decisão de manter a filha em Madrid e adiar seus estudos. Explicou a Constância que, longe de casa, a jovem tinha enriquecido seus conhecimentos, mas mantinha o coração fechado aos enfermos e às leituras edificantes, às quais ele muito pesava. A condessa discordou discretamente do marido, sabendo que sua vontade pouco teria peso, conforme o papel da mulher na época. No entanto, expôs com cautela sua opinião,
pois sabia também que Dom Carlos a respeitaria. Ela entendia que Leila deveria voltar ao convento imediatamente, porque seu temperamento entusiasmado pela vida em sociedade poderia pôr a perder o trabalho de educação moral que os padres haviam começado. Um ano apenas poderia ser uma diferença para ela, que era jovem e que, ao contato social, distanciada dos conselhos dos educadores, poderia não regressar jamais. O coração materno suscitava, como intuição feminina, o temperamento da filha e supunha assim seu futuro. Ao ouvir as intenções da mãe, Leila teve os olhos marejados mais uma vez, mas se controlou. Não quis que a condessa soubesse de seu pedido anterior, preferindo acatar a decisão como tendo partido do pai. Disse que se sentia aliviado por ficar. Longe de casa se sentia muito só. E prometia, no tempo que sobraria, ler o que o pai quisesse, participar de visita aos enfermos, mas também, se a mãe preferisse, poderia continuar indo à missa junto dela e tomando conselhos de um conforto. A discussão se protelou por mais uma hora. Percebi os pais preocupadíssimos com o destino daquela que era sua única filha, porém ambos em perspectivas distintas. A condessa Constância teimava obstinadamente, alegando que, se ela ficasse na Espanha, ela não se responsabilizaria pelo que poderia acontecer, pois tinha certeza de que o erro e a iniquidade constariam no destino da filha. O impasse permaneceu e não resolveu, visto que ainda faltavam algumas semanas para o regresso a Paris, e Constância não desistiria facilmente de argumentar em favor da própria religião. Por enquanto, tomais aulas comigo todas as noites após o jantar. Dom Carlos concluiu, não querendo entender em demasia a questão ou querendo dar tempo para que mãe e filha se acostumassem com argumentos por ele assentados. A condessa entendeu haver ali anterior pedido de Leila, e para a pessoa insegura em relação ao proceder com a própria filha, sentia inexplicáveis ciúmes ao ver Dom Carlos tão espontaneamente acatar o que a menina pedia e simular como lhe conviesse os deslizes por ela cometidos. Constância era ainda espírito doente para praticar a obsessão e perpetrar a vingança após sua desencarnação, quando se chamou Otília de Louvigny. Espia isso! Não é à toa, né? Agora estou entendendo o que dessa ciumeira toda. Otília de Louvigny reencarnou, conseguiu se casar com o homem amado. Lembra que quando eles eram noivos, ela tinha uma ciumeira do caramba. Foi ela que conseguiu expulsar a menina doente, que a menina estava com tuberculose, a menina acabou morrendo, e ficou colocado também dois criados dela dentro da casa do noivo para espiar o que está acontecendo. Gente do céu! Otília Louvigny. Vamos embora. Olha as leis a lei da reencarnação, as leis morais, e a lei da encarnação, entre eles, coloca, vai ajeitando tudo no seu devido lugar. Vamos lá. Então, Constância era ainda espírito doente, praticar a obsessão e perpetrar a vingança após sua desencarnação, quando se chamou Otília de Louvigny, frustrada em seus intentos matrimoniais com aquele que hoje, de fato, a desposara. Enquanto eu me voltei a Deus, Arnold de Lumière. Enquanto eu me voltei a Deus, pedindo perdão pelo erro do passado,
Constância nunca conseguiu se desvencilhar das mágoas que carregava e não pediu perdão. Tocou agora, hein? Na toque no livro dos Espíritos está escrito que nós somos rebeldes às leis divinas e que a gente é infeliz quando se afasta delas. Perfeito. Olha a prova aqui. Enquanto eu continuo, vamos retomar a frase. Arnold Lumière falou: enquanto eu voltei a Deus pedindo perdão pelo erro do passado, Constância nunca conseguiu se desvencilhar das mágoas que carregava e não pediu perdão. Era espírito endividado e triste. Porém, ela, adivinhando que entre seu marido e filha havia uma relação maior de amor sublime, ressentia-se por se achar preferida ou não estar à altura desse amor. Assim, pensando, não deu de encerrada a questão e inquiriu, orgulhosa, como se dentro de seu próprio lar pudesse se passar ultrajes ao nome de Jesus. O senhor, meu marido, poderia esclarecer o conteúdo de tais conversas moralizantes? Falarás, porventura, à nossa Leila lições do Evangelho, assim como os padres e sacerdotes? Pretendes elucidar em nome da caridade e da penitência aos pecados, explicando a Santíssima Trindade, os santos e dogmas, segundo a Santa Igreja? Pois entendo que somente aí está a verdade. E sem querer desfazer de tuas convicções ou habilidades, Senhor, compreendo que tais conceitos estariam melhor nos lábios de freiras e cônegos preparados para o ministério educativo como há nos conventos. Isso lembra quando nós espíritas temos uma família que não é espírita, fica contra as nossas convicções. E tem as frases clássicas. Vai para o centro uma vez, está ficando fresco. Na cama, dorme lá. Né? Pois é. Leila olhou para o pai, confusa e arrependida, estar causando tanta crise no seio de sua família. Não fosse a cidade, renunciaria ao intento de protelar sua educação. Mas Dom Carlos refutou os argumentos da esposa tranquilamente, como convinha a um seguidor do Cristo havia muitos séculos, tendo próprio envergado a China outrora, como em outra feita, se impeu pelo ideal luterano. Quando ele foi Carlos, Carlos Felipe, e morreu pelas mãos de Luís de Narbonne, e eles eram evangélicos, o pessoal se chama evangélico. Depois, né, ele foi o padre Tom, e continua cristão. A verdade, querida Constância, está no fato de que a sublime mensagem do Cristo é a mesma de transformação íntima pela fé, seja ela sob qualquer égide na terra, que seja fiel aos princípios de amor e caridade. Os evangelhos retratam as posturas pelas quais nos devemos pautar para nos assemelharmos ao Rabi da Galileia, tornando-nos também melhores homens do que fomos antes de conhecê-lo. Eis a essência de tudo e ensinarei a Leila, e ela já tem discernimento para discutir o que achar por bem. Para acalmar o teu coração, digo que não há nada menos que o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, conforme nos ensinou Jesus. Se quiseres, Constância, poderás nos dar a honra de tua família. Se Constância queria entrar na questão das diferenças religiosas dentro do próprio lar, não relou declaradamente, calando-se constrangida diante dos sábios argumentos do marido. E aí as pessoas, né, quando descobrem que nós somos espíritas, é cada um. Teu centro é forte?
Aí eu imagino um prédio indo malhar dentro de uma academia. Centro de mesa branca, a mesa de qualquer cor. Mas a toalha branca, aprendi com Haroldo Dutra Dias, mas inicialmente, assim que a doutrina surgiu aqui no Brasil e tal, as senhoras mais idosas queriam arrumar, achar bonito. Então, botar uma toalha branca, com flores, sobremesa, tarará. Mas é desnecessário. Isso apareceu, inclusive, na cena de uma novela. Desnecessário. Mas, por causa disso, no centro de mesa branca, não. Centro de mesa, conserva aquele paninho de crochê. Se coloca em cima da mesa um vaso de flor em cima. Não. Não. Ou nos confundem com religiões de matriz africana, como a Umbanda. A Umbanda surgiu em Niterói em 1906. A doutrina espírita surgiu na França em 1857. E foi Kardec quem criou as palavras espiritismo. Porque não existia. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, não existia essa palavra. Vamos lá. Continuando aqui, que nós temos mais uns minutos. Aproveitando a oportunidade, Leila pediu para visitar os enfermos ainda naquela semana, ciente das novas instalações da casa de acolhida que Dom Carlos sempre falava e a qual Constância já visitara. Foi acertado o melhor dia para que a menina seguisse em companhia do pai quando este saísse para o trabalho. Assim, dias mais tarde, jovens namorados voltaram a se ver no hospital, naquela casa de acolhimento e dor que, no entendimento de Leila, pareceu sombria e triste. Nunca transpuseram os pórticos daquele magnífico edifício, embora sempre que passasse pela rua em frente, deitasse os olhos pelas portinholas da carruagem para entrever o que seria o famoso hospital de Dom Carlos, e forte impressão lhe assomava ao espírito frágil, como se nos refalhos da alma se lembrasse da sua própria dor pregressa, quando ela foi menina, quando a tuberculose lhe chegou a vida. A sensibilidade mediúnica adivinhava ali os espíritos daqueles sofredores que já passaram para o lado dos ditos mortos e ainda continuavam presos às suas dores. Apesar dos sussurros que ouvia e das impressões misteriosas que não ousava perguntar ao pai o que seriam, ela se achava motivada pela possibilidade de ver e falar com o Roberto, o que de fato aconteceu. Dom Ramiro não estranhou o súbito interesse da filha pelo hospital, pensando que ela seria capaz de agir em retribuição, motivada pelo sentimento para que ela ficasse em Madrid. Embora, no fundo do coração, atribuísse também os méritos ao jovem de Canalhas, com quem conversara anteriormente. Quando efetivamente chegaram, com os passos retumbando pelas lajes frias dos corredores, o velho conde entreviu a cena que a mãe esperava. Ele já não cria em despertar na filha a piedade. Viu Leila conversar com senhoras acamadas nas alas femininas, interessada e polida como convinha a uma ama. Bem, Dom Carlos entendeu as intenções de Leila mais claramente, quando Roberto se prontificou a mostrar a ela as instalações novas no andar superior e serviu de anfitrião, dispensando Dom Carlos de acompanhá-los. Caiu a ficha do pai, né? Ah, tá. Os largos corredores, cujas janelas altas davam um colorido embaçado ao lugar, enduravam os dois jovens, emprestando-lhes a seriedade que não sentiam, mas antes a grata satisfação de caminharem junto um do outro.
falavam em fusão enquanto caminhavam, e Dom Carlos, ao vê-los, naquela distância que os separava, entendimento mútuo, às vezes segregando detalhes, ao vê-los, ele entendeu que aquele era um encontro e não um encontro. Perdeu o conde que o rapaz era hábil e não perda tempo em convencer Leila a conhecer o trabalho de caridade, conjugando assim a vontade que sentia de rever com a necessidade de inseri-la no sentimento de piedade aos jovens doentes, conforme haviam combinado. Mais tarde, naquele mesmo dia, Dom Carlos teve um sonho muito impressionante, onde Roberto envergava a vestimenta dos estudantes eclesiásticos do passado, e ela cantava a convidados diletos do que pareceu ser a corte da França, distribuindo rosas brancas entre os convidados e guardando para ele, Roberto, a única rosa vermelha que portava. Acordou a se estimar sobre o passado e o futuro e presenciou ali a união dos dois seres que se amavam havia muito tempo. E a Arnold Juliet continua. Voltei a seguir o casal. Dentre as alas doentes, algumas delas dificílimas, Roberto guiava sua felicidade pressuroso, buscando-a de cuidados e atenção. Dentre as esquinas que dobravam, numa delas surpreendesse os jovens a sós. Talvez ele houvesse premeditado, mas ela nada suspeitara. Quando pensava dobrar à direita e encontrar os doentes, viu-se em sala particular. Dir-se-ia os aposentos reservados ao médico, pois a escrivaninha e compêndios de medicina o cercavam, assim como um armário com equipes que Leila adivinhasse serem remédios. Vamos contar que bem é espertinho, né? Principiou ele, algo nervoso, dizendo que ali a trouxera para conversar. Leila não se opôs. Fascinada estava com a postura dele, tudo mais que lhe dizia respeito. Tomou, então, assento na cadeira, ajeitando as saias para dissimular o nervosismo de seu coração, que adivinha a urgência de tal assunto. Ele também sentou diante dela e principiou a falar. E o que falou eu vou deixar para a semana que vem. Porque esse capítulo é longo e esse é um diálogo com, sim, trechos enormes. E eu não quero estar no meio. Ai, meu Deus, eu não consigo ler. A letra está tão pequenininha, tem alguém comentando alguma coisa aqui com a letra E. A letra E eu consegui ver. Espera aí um instantinho. Vou ver se eu consigo uma lupa, literalmente. Boa noite, Edileuza. Que bom que você está aqui. Edileuza Santos, boa noite, muita paz, Salvador, Bahia. Sérgio, muito obrigada. Aí tá quente a beça, né? Muito obrigada por estar aqui conosco. Vamos então ver a nossa prece de encerramento. Gratidão, Pai, pelas tuas leis sábias, pela orientação, amor sempre presente ao nosso lado. Gratidão profunda. Gratidão, Mestre, pelo ensinamento do amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso sentimento, próximo como a nós mesmos. Que nos ajude, Senhor, porque precisamos aprender a amar a nós mesmos, e assim, aprendendo a amar nós mesmos, amaremos ao próximo para chegarmos a Deus. Gratidão a Maria por nos acolher sempre, gratidão, benfeitores espirituais, que nos traz os ensinamentos necessários para a nossa caminhada.
sejamos nós encarnados ou desencarnados. Gratidão a comer, por nos contar, nos trazer essa história. Muito obrigada. Que todos nós possamos permanecer em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até semana que vem, continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.